Como fazer parte da manada que é conduzida para o abismo em 2 passos. Descubra como usar a preguiça mental para ser uma pessoa facilmente manipulada como massa de manobra. Ao final deste curso gratuito, você será capaz de acreditar e o mais importante, propagar e defender com todas as suas forças, inclusive cortando relações com familiares e amigos, a ideia que X, Y ou Z quiser infectar a sua mente. Não há limites, vai do interesse de quem quer manipular a narrativa. Exemplo: o coelho da Páscoa é contrabandista de ovos de ouro, por isso o ouro está tão caro. A Terra é triangular e a prova são todas as pirâmides que os alienígenas construíram no planeta para alertar a humanidade, ou qualquer asneira propagada pela mídia que, claro, não manipula a informação conforme os interesses dos seus patrocinadores. Intriga da oposição. Eu vou contar a coisa mais bizarra que eu já ouvi. Vai vendo. Supostamente é uma pessoa que não tem problemas mentais. Supostamente. Nunca existiram dinossauros. Aqueles fósseis são falsos, fabricados na China. Sabe qual é a prova? Não consta dinossauros na Bíblia. Você achou que já tinha ouvido de tudo? Eu também. Inúmeras pessoas acreditam em qualquer asneira porque pesquisar toma tempo e gasta energia, terceirizar é muito mais fácil. Então vamos lá, a fórmula da desgraça para quem quer fazer parte da massa de manobra. Número 1. Tenha certeza que possui um ego inflado, quanto maior, melhor. Humildade para admitir que não sabe, que não estudou sobre o assunto é coisa de gente inteligente, não entra nessa não. Todas as vezes que você for induzido ou induzida ao erro, geralmente pelo influenciador de estimação, jamais reconheça que acreditou em uma mentira e continue defendendo a ideia até morrer. Melhor isso do que sentir a dor do constrangimento de ter sido enganado, enganada. Número 2. Seja uma pessoa apaixonada, torcedora convicta. A vida é um fla-flu, ou é 8 ou é 80, ou é preto ou é branco. Essa conversa de 2 milhões de tons de cinza é coisa para quem raciocina. Afinal, você não vai defender uma ideia, e sim a própria identidade, o pertencimento a um grupo. Para que racionalizar quando você pode apenas reagir de maneira emotiva? Sempre busque por viés de confirmação, o algoritmo vai te ajudar nisso. Refute imediatamente qualquer argumento que contraponha a sua crença absoluta e imutável. Caso, por alguma desgraça, o argumento de alguém fizer sentido, apenas negue a realidade e diga que é fake news. Dissonância cognitiva é muito útil. Quantas pessoas você conhece que não pensam, apenas reagem aos estímulos? Pesquisar, analisar, toma tempo e é cansativo. Muito mais fácil terceirizar, assim caminha o gado para o abismo enquanto canta I Believe I Can Fly. A opinião rápida substitui o argumento, o algoritmo substitui a curiosidade e a reação emocional substitui a reflexão. Opinião não é análise. Análise requer banco de dados, conteúdo, repertório. Pensar exige tempo, exige a possibilidade desconfortável de estar errado, exige silêncio. Mas a lógica das plataformas digitais não recompensa a dúvida. TikTok, Instagram, X e outras recompensam a reação imediata. O pensamento superficial substitui a investigação profunda. Argumentos longos perderam espaço para frases curtas. Análises complexas competem com os memes, os reels, os shorts, e a indignação viraliza mais rápido que a reflexão. O sistema educacional não forma pensadores, e sim mão de obra, e principalmente massa de manobra, o famoso gado. Há uma saturação de informações, o cérebro humano não evoluiu para lidar com uma comunidade grande. Diante desse excesso, a mente faz o que pode, ou seja, simplifica. Pensar criticamente sempre foi desconfortável, significa questionar autoridades, revisar crenças, admitir que nossas certezas podem estar erradas. Hoje, conteúdos curtos e imediatos substituindo leitura profunda, algoritmos que reforçam crenças pré-existentes, polarização e tribalismo digital, plataformas que moldam o debate público, os algoritmos que priorizam engajamento e não qualidade intelectual. Conteúdos curtos e emocionais dominam, reflexão longa perde espaço, indignação viraliza mais rápido que análise. Há uma dificuldade imensa em distinguir opinião, propaganda,
fato, análise ou evidência. A economia da atenção premiando o sensacionalismo. Sem pensamento crítico, o indivíduo vira consumidor passivo de narrativas. Muitas discussões deixaram de ser sobre argumentos e passaram a ser sobre quem fala. Influenciadores, tribalismo político, apelo à autoridade em vez de evidência. Quando tudo já vem filtrado, há uma redução do esforço intelectual humano, um declínio cognitivo, o pensamento terceirizado, tanto por IA quanto por salvadores externos, supostas autoridades e gurus de todo tipo. Sem pensamento crítico acontece manipulação, radicalização ideológica, perde-se a capacidade de avaliar argumentos e evidências. Muitos sistemas educacionais treinam memorização e não análise, pouca formação em lógica e filosofia, foco em respostas corretas em vez de boas perguntas. Pensamento crítico envolve questionar premissas, avaliar evidências, reconhecer vieses, aceitar a possibilidade de estar errado, examinar antes de acreditar. Talvez o problema não seja a morte do pensamento crítico, mas a disputa entre reflexão e estímulo imediato na sociedade do espetáculo, do pão e circo, do dividir para governar. Mas há algumas pedras no caminho, como escravidão do próprio ego, por exemplo, ignorância aplaudida, etc. Você sabe explicar a diferença entre emoções e sentimentos? O que acontece no seu corpo, no seu cérebro, quando você está com medo, com raiva, etc. Imagine a seguinte cena. Tarde da noite, você está andando em uma rua desconhecida e percebe que alguém com um comportamento suspeito, vamos dizer assim, vem na sua direção. O que acontece no seu cérebro? O que acontece no seu corpo numa situação como essa, onde você está sentindo medo, por exemplo? O seu corpo inteiro passará por uma série de alterações. A sua boca vai secar, suas pupilas vão dilatar, o seu estômago vai alterar o funcionamento, o intestino também. O sangue do seu corpo será redirecionado para lugares mais importantes, como os grandes músculos. Por isso que você sente, quando está com medo, aquele friozinho na barriga. Outro lugar de onde o sangue é retirado é da face. Por isso a pessoa fica um pouco pálida. Além disso, haverá secreção no seu sangue de cortisol, adrenalina, aumento na frequência cardíaca, faz com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. Você ficará hiperfocado, hipervigilante, o seu cérebro fica negativamente enviesado, hipersensível a qualquer coisa minimamente ameaçadora que esteja ao seu redor, e tudo isso que eu descrevi e uma série de outras coisas acontecem em menos de meio segundo. Todo esse processo de reações fisiológicas são as emoções. Elas são automáticas. Se um urso corre atrás de você, você entra no modo luta ou fuga. Não dá tempo para fazer cálculo. O estímulo pode ser tanto externo quanto interno. Pensamentos, memórias também desencadeiam reações emocionais que podem ser positivas ou negativas. Quando você toma consciência da sua emoção, então chamamos de sentimento. As estruturas e circuitarias cerebrais que são responsáveis por mediar as emoções não são as mesmas que são responsáveis por mediar os sentimentos. E nem sempre uma emoção se torna consciente. Se você vê uma notícia nas redes sociais ou na TV que provoca uma reação emocional negativa em você, talvez você não perceba, mas essa reação te deixará mais agressivo. Fará com que você filtre diferente as informações. Emoções geram comportamentos. Por essas e outras, você vê o estado de agressividade gratuita nas redes sociais, sem falar no efeito manada, que é um problema seríssimo, um problema gravíssimo, e dissonância cognitiva. Falando em cognição, você já deve saber que o QI do brasileiro é considerado baixo, em comparação com inúmeras nações, e o declínio cognitivo é público e notório, só não vê quem não quer. Todos nós temos ego, mas poucas pessoas controlam o seu ego, a maioria é governada por ele. Portanto, humildade não é uma questão de virtude, não apenas. É sim uma questão de inteligência. Autoconfiança e arrogância são coisas diferentes. Quando deixamos o nosso ego tomar conta da nossa vida, a probabilidade de tudo desabar é alta. A arrogância se manifesta de muitas maneiras. Todo mundo consegue reconhecer aquela pessoa babaca que se acha.
Mas existem formas mais sutis que muitas vezes acabam sendo difíceis de detectar. Somos imperfeitos e temos mais a aprender do que aquilo que já sabemos. Eu separo ignorantes em dois grupos. Primeiro, todos nós somos ignorantes, ninguém sabe tudo sobre tudo. O segundo grupo eu chamo de gente que acha bonito ser ignorante. Ter humildade para reconhecer que erramos, que não sabemos porque não estudamos o assunto ou nos falta informação. Aliás, informação é diferente de conhecimento. Reconhecer os próprios limites e se perguntar o que eu ainda não sei é bastante recomendável. Já reparou que pessoas defendem ideias que elas não sabem explicar do que se trata? Exemplo, a pessoa defende a ideologia política X, aí você pede para ela explicar o que significa e ela não sabe. Ué, defende algo que desconhece? É isso mesmo? Sim, exatamente. Pergunte ao seu familiar o que é capitalismo, o que é fascismo, o que é nazismo, o que é comunismo, anarquismo, anarcocapitalismo, neoliberalismo, qual é a diferença entre direita e extrema-direita, esquerda e extrema-esquerda. Aliás, pergunte como surgiu essa separação de esquerda e direita. Você vai perceber duas coisas. Primeiro, que você fez um inimigo, porque você feriu o ego dessa pessoa ao esfregar na cara dela que ela é ignorante e totalmente conduzida por emoções, que ela não pensa, que ela só reage, que ela não sabe a diferença entre opinião e análise. A arrogância é uma ação do nosso ego. Ego no sentido mais comum da palavra. Eu não estou falando de definição do ego dentro de psicanálise ou dentro de qualquer linha de pensamento específica da filosofia ou da psicologia. Ego aqui é a percepção que você tem sobre você mesmo, as crenças e valores que você tem sobre a sua própria existência, sobre o seu papel no mundo, na sociedade. E nesse sentido, a arrogância é uma manifestação doentia do ego. Arrogante é aquela pessoa que ama mais a si mesmo do que ama a verdade. É aquela pessoa que vive desassociada da realidade, desassociada da verdade, porque ela criou um mundo paralelo dentro da cabeça dela. Tem muita coisa que a gente não sabe. A jornada do autoconhecimento é longa, é dolorosa, mas libertadora. Ser ignorante emocional realmente traz muito prejuízo, mas quem você conhece que prefere assistir uma aula com psicólogo, com neurocientista, com filósofo, uma aula de história, uma aula de geografia? O futuro é dos curiosos, dos estudiosos, principalmente dos autodidatas. Só não vê quem não quer. Quem controla a narrativa? Percepção versus perspectiva, condicionamentos, crenças. Esse tipo de conteúdo não é para todos, muito pelo contrário, infelizmente. Talvez o pensamento crítico não esteja morto, mas em um mundo que recompensa a velocidade, emoção e simplificação, o desafio é formar pessoas capazes de pensar. Ou como diria o escritor Robson Pinheiro, eu não quero que você pense como eu quero que você pense. Nunca tivemos tanta informação e tão pouca reflexão. A opinião se tornou instantânea e o pensamento opcional. Nesta sociedade, colecionar incertezas é um ato revolucionário.